que diz assim o texto sagrado que se encontra em Atos dos Apóstolos 20, 22, 23 e 24. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em toda a cidade, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Vou ler mais uma vez. Olha bem. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em toda a cidade, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimento me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho, da graça de Deus. Palavras do apóstolo Paulo, né? Na sua viagem missionária, as regiões da Macedônia, da Grécia, a região de Éfeso, né? Da Turquia e assim por diante. O tema que eu quero extrair dessa mensagem é este: até que nada mais importe. Repita comigo: até que nada mais importe. Esse é o tema que eu quero extrair dessa mensagem. Essa mensagem eu quero falar sobre o estágio de uma maturidade espiritual, emocional e pessoal ideal. Tá? Maturidade de uma vida espiritual, uma vida emocional, uma vida pessoal ideal. Esta maturidade, quando nós estamos vivendo acima das nuvens, das ventanias e das tempestades. Esta que é o local de uma maturidade espiritual. Quando nós estamos vivendo acima das circunstâncias, dos efeitos da crise e das ondas do momento. Não é? O que importa mesmo tem que ter mais importância do que as coisas temporais, as coisas passageiras, as coisas humanas e as coisas materiais. É? Priorizar o mais importante, não é? E a Bíblia diz, aquilo que deve estar em primeiro lugar, em primeiro plano, né? Que é o reino de Deus. Né? A prioridade é o reino de Deus. Então, tudo que é humano, tudo que é terreno, tudo que é pessoal, precisa estar em segundo plano. Precisa estar, se você quiser alcançar uma maturidade espiritual, emocional, ideal, de acordo com os padrões da Bíblia. E especialmente, depois de certa idade, né? eu depois da minha idade que eu tenho, a gente não dá para viver mais uma vida onde a primazia não seja o reino de Deus. Não dá para você colocar nenhum projeto humano, nenhuma projeção, nenhuma ação pessoal em primeiro lugar. Não dá. Mas não é por ter essa idade que isso é bom. É bom para todas as idades. Qualquer momento, em qualquer situação da sua vida, é importante. O que é mais importante, ser aquilo que te importa. A gente precisa alcançar, portanto, o estágio de viver sob o controle, sob o domínio do Espírito Santo. Tá? Viver nesse estágio, do controle e do domínio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo está falando aqui que ele, pelo Espírito, ia para Jerusalém, e o Espírito Santo avisava que estava esperando ele lá prisões e sofrimento. Entretanto, ele ia tranquilo, porque estava indo para prisões e sofrimento, sob o controle do Espírito Santo. Muito bem. Esse estágio é o estágio de a gente estar conseguindo andar nos caminhos das águias, né? Caminho das águias, navegando em alto mar,
seguro e tranquilo no piloto que conduz a embarcação, que é Jesus. A confiança, portanto, deve estar no piloto. O piloto que é Jesus, que conduz nós em alto mar. Quando ter... O som aqui ficou totalmente... No som meu, isto. Eu estava gostando da minha voz. Quando ter e o não ter, quando ter e não ter, faz pouca diferença. Isso é um estágio de uma maturidade espiritual. Ter e não ter faz pouca diferença, Quando nada é mais importante do que a graça do Senhor Jesus. É você alcançar aquele estágio assim: a minha graça te basta. Amém? A minha graça te basta. Esse é o estágio que a pessoa chega por maturidade. A minha graça te basta. Quando as tribulações, as lutas, as pelejas, as doenças, nós consideramos como ingrediente da vida e não como problema. Quando não importa as tribulações, as aflições, o que importa mesmo é entrar no reino de Deus. E é um texto que se encontra em Atos, capítulo 14, versículo 22, fala: olha, haveremos de ter tribulação, aflições, pelejas, lutas, mas o que importa é entrar no reino de Deus. O que importa é isso. O que importa não é a tribulação, o que importa não são as aflições, o que importa é entrar no reino de Deus. Quando o que importa mesmo, o que é mais importante, do que tudo aquilo que é passageiro, do que é ilusório, do que é transitório, que é material. Quando nós conseguimos viver com os pés na terra e com a cabeça no céu. Essa aqui é o momento da maturidade. Quando eu consigo viver nesse limiar. Os pés na terra, mas a cabeça no céu. Agora, tem pessoa que fica prestando bananeira na vida, andando de banana na vida, com o pé no céu e a cabeça na terra. Aí, meu filho, você não vai nascer nada, não vai dar resultado bom de jeito nenhum. Maturidade, portanto, é quando eu consigo esse estágio, pé no chão e cabeça no céu. Eu estou, portanto, nesse estágio, eu consigo agradar a Deus. Agradar a Deus e não agradar mais aos homens. E o mais importante, quando você vive nesse momento, o agradar a Deus é mais importante do que agradar aos homens. Enquanto você estiver priorizando agradar aos homens, e segundo plano agradar a Deus, você ainda continua um menino na fé, uma criança na fé, e não alcançou a maturidade devida, Quando fazer a vontade de Deus é mais importante do que atender a minha vontade, Não, isso não é para qualquer um. Quando fazer a vontade de Deus é mais importante do que fazer a minha vontade. Então eu não deixo eu ser dominado, ser controlado, não deixo a minha vontade prevalecer, mas eu permito que a vontade de Deus seja mais importante do que a minha vontade. Olha, a maturidade espiritual é quando eu chego no estágio que não presto mais para pecar. Enquanto você prestar para pecar, você é criança na fé. Quando você tiver prazer do pecado, interesse do pecado, tiver prazer naquilo que Deus condena, você está ainda criança, imaturo. Mas quando você alcança o estágio de que você não presta para pecar, porque o pecado te faz mal, o pecado te incomoda, o pecado tira a sua paz, o pecado tira seu sono, o pecado tira a sua alegria, Então você está em bom caminho, está amadurecido, está realmente o estágio de vida melhor. Então, quando a gente chega nesse estágio, a tribulação, as perseguições, o sofrimento, as lutas, a fome, as guerras, os embates, as doenças, as fraquezas, nada disso pode mais me afastar do Senhor Deus. Enquanto guerra, enquanto a fome, enquanto as lutas, enquanto as perseguições, enquanto o sofrimento for razão para você afastar de Deus, pode ficar certo que você é menino na fé. Você é criança na carreira espiritual, não tem maturidade. A maturidade de um homem espiritual é quando essas coisas não são
motivações, não são motivo para me afastar da presença, da comunhão com o Senhor Deus, do amor de Deus. Nada disso me afasta, né? Quanto mais sou perseguido, mais tenho dificuldade, mais guerra, mais eu me interesso, eu me aproximo, eu me envolvo no amor de Deus. Esse estágio faça chuva ou faça sol, né? Permaneço no mesmo sentimento, né? Mesmo sentimento, o sentimento de Cristo. Tem pessoas que alteram o sentimento, as suas emoções espirituais, conforme o clima, né? Se está sol, é um jeito. Se está fazendo chuva, é do outro jeito. Se está com ventania, é do jeito. Mas a gente tem que alcançar um estágio, um momento em que nada disso tira o nosso sentimento de servir ao Senhor. Sentimento de fidelidade, de gratidão, de devoção àquele que fez tudo por nós, né? Quando eu consigo viver num estágio superior, quando eu não sinto mais, não percebo mais, não tenho mais efeitos da inveja, da cobiça, da vaidade, do ódio, da vingança, do medo. Enquanto você tiver sentimento desse tipo, você ainda não conhece o que é mais importante. Você não conhece o que importa mesmo para a vida. Então, a gente precisa alcançar esse estágio, onde os efeitos dessas coisas, como inveja, como perseguição, como cobiça, vaidade, ódio, medo, não tira a sua paz, não tira o seu conforto, não altera a sua vida, né? Quando usar este mundo, né? Usa-se como que ele não existisse, né? Usa o mundo, compra e vende, mas como se o mundo não existisse. O que existe mesmo é uma proposta de vida celestial, de vida com Deus. O que importa é Deus na sua vida, né? Quando você consegue receber um tapa na sua face direita e você consegue dar à esquerda para ser batida, ou seja, você recebe uma ofensa, você não fica ofendido. Você é maltratado e não maltrata. Você é perseguido e não persegue. Você é traído e não trai. Você é desprezado e não despreza. Quando você chega nesse momento de vida, parabéns. Você está bem situado dentro do contexto aí da doutrina apostólica, principalmente a doutrina pauliana, né? Olha, quando eu consigo suportar os fracos, os humildes e os contrários, eu consigo suportar, quando eu consigo conviver com aqueles que são mais fracos, aqueles que são mais humildes, aqueles que são aos contrários de mim, quando eu consigo conviver, eu consigo suportar, eu estou, de fato, amadurecido. Quando as adversidades, quando os problemas, os obstáculos, nas lutas, não são motivo para me murmurar, desistir, recuar, duvidar ou blasfemar de Deus, né? Então, quando você consegue estar nesse patamar, aí você consegue, de fato, estar no grau, estar no estágio que a vida espiritual convida a nós ter. Quando consigo a maturidade espiritual desse tema, até que nada importa, quando eu consigo estar contente em toda e qualquer situação, né? Não é para qualquer um, irmão. Tanto faz ter como não ter, quanto faz ter pouco ou muito, quanto faz estar chovendo ou está fazendo calor, eu estou contente. O contentamento da minha alma independe de tudo que é externo, de tudo que está acontecendo, de qualquer circunstância, de qualquer clima, de qualquer realidade. Eu sou contente porque eu sou natureza minha, é natureza de um homem contente, porque a minha natureza é a natureza espiritual que está dentro de mim, né? Aí eu com saúde ou sem saúde, com dinheiro ou sem dinheiro, eu continuo alegre com Jesus. Esse é o estágio ideal. Quando consigo viver da fé, quando consigo viver da fé, sem duvidar, o que a fé me diz que eu sou, o que a fé me diz que eu tenho, o que a fé me diz por que estou aqui e o que a fé me diz para onde eu vou. Quando eu consigo ter essa compreensão clara do que a fé me diz isso e creio sem duvidar, eu estou no estágio de uma pessoa altamente madura e espiritual.
Quando acho mais prazer de estar na casa do Senhor do que estar em outra parte mil. Enquanto você tiver mais prazer de estar em outro lugar, que não seja na casa do Senhor Deus, você ainda está naquele estágio de criança, de menino, onde qualquer vento te leva. Então, o estágio onde o que estar na casa do Senhor é mais importante do que estar em qualquer outra parte mil. Este aqui é o limiar de uma maturidade espiritual certa, devida, e que nós devemos alcançar. Nada mais importa. Nada mais importa. Quando o que importa mesmo é cumprir o sentido, cumprir a razão de Deus na sua vida. Isso é o que importa. Quando eu alcanço esse sentimento, que o que mais importa mesmo é cumprir o propósito, cumprir o sentido, cumprir a razão de Deus na minha vida. Aí eu tenho uma qualidade espiritual. Quando importa mesmo é atender a voz, a vontade de Deus, mesmo que Ele me avise, vai ter sofrimento e vai ter prisões. Mas é a voz de Deus, eu prefiro atender a vontade do Senhor. Quando importa mesmo é agradar a Deus em todo e qualquer sentido e momento da vida. Amém? Quando você prioriza agradar a Deus antes dos seus negócios, antes das suas palavras, antes das suas ações, antes das suas decisões, você está vivendo uma excelente qualidade de estágio espiritual. Nesse estágio que eu acabei de falar, ele nos coloca dentro do versículo 35, do capítulo 8 de Romanos. Ele nos coloca para dizer aquele versículo, para entender aquele versículo, para viver aquele versículo, tem que viver estas importâncias que nós falamos. Lá fala, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre, amém. Ou seja, tudo quem é pois dele, tudo que me importa é que assim seja na minha vida, Tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele, toda a glória é dele. Amém? Olha, é você falando para você mesmo. Olha, o que importa, Deus, para mim, pois tudo é o Senhor, tudo é do Senhor e tudo é para o Senhor. E o que eu quero que importa a minha vida é dar glória a Ti, Senhor. É dar glória a Ti. Se você conseguir viver nesse estágio, parabéns. Você tem nota 10 na carreira cristã. Tudo que importa é que assim seja na minha vida, na minha e na sua vida. Agora, para Jesus Cristo, o que importava para Ele, o que importava para Jesus, era fazer a vontade do Pai e cumprir tudo aquilo que os profetas e os salmos disseram acerca dele mesmo. Está lá em Lucas capítulo 24, 44. O que me importa é fazer a vontade do Pai e cumprir tudo aquilo que os profetas e os salmos disseram acerca de mim. Aleluia! Olha a disposição de Jesus. O que me importa é isso, O que me importa é fazer a vontade do Pai e cumprir aquilo que os profetas disseram acerca de mim e o que os salmos disseram acerca de mim. Então Jesus tinha essa mentalidade, tinha essa compreensão daquilo que era importante para ele. Agora, veja bem, eu quero ler aqui um texto para nós estarmos observando, assim, para mim o que importa é o que Jesus importa. Para mim o que importa é o que Jesus importa. Diga assim, para mim o que importa é o que Jesus importa. E que importa para ele. No capítulo 21 de João, tem uma passagem assim. Pedro voltou-se, exatamente após a ressurreição de Jesus. Jesus encontra com os discípulos naquela praia, E ele tem ali uma comunhão especial com os discípulos e faz algumas colocações. E versículo 20 fala sobre Pedro. Pedro já havia sido exortado por Jesus. Aí Pedro fala assim, Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia, que era João.
o apóstolo João. E o Senhor, então ele perguntou: Senhor, quem te irá trair? Quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou ao Senhor: e quanto a ele, Jesus? Ou seja, Jesus perguntou: Senhor, tudo bem, o Senhor tratou de mim, me exortou, me convidou, e quanto a ele, que é o profeta, o apóstolo amado teu, quanto a ele? Jesus disse: se eu quiser que ele permaneça vivo, até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Ou seja, Jesus falou assim: olha, Pedro, não importa o que eu vou fazer com o João, não, importa com você, rapaz. Importa com você, não importa com os outros, não. Tá? Não importa com o João, não, porque João está aos meus cuidados. Importa com você. Mas ainda, foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aqueles discípulos, João, não ia morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo, até que eu volte, o que importa? Então o que importa para Jesus, o que importa? O importante é o que Jesus importa, entendeu? Mesmo que seja uma coisa que os homens até achem extraordinariamente impossível, mas se for importante para Jesus, importa para ele. Amém? Quando Jesus importa, é o que importa, irmãos. Quando Jesus importa, é o que importa. Porque nesse estágio, quando Jesus importa com o que importa, eu encontro a verdadeira comunhão com Ele. Eu sirvo a Ele como servo no seu reino. Eu vivo como Ele vive. Eu ando como Ele anda. Eu falo como Ele fala. Eu penso como Ele pensa. Eu amo como Ele ama. Eu adoro como Ele adora. Eu espero como Ele espera. Eu creio como Ele creia. E eu santifico-me como Ele santificou-se. Amém? Importa o que Jesus importa. Importa o que Jesus importa. Nada mais é mais importante do que isto. Nada mais tem mais valor do que isto. Nada mais é mais importante. O que é mais importante é entrar no reino dos céus. O resto, irmão, é complemento, é ingrediente, é prova, é teste, é experiência, é vida que continua. O que importa é entrar no reino dos céus. O que importa mesmo é estar firme nas verdades da Escritura Sagrada. O que importa mesmo é alcançar o prêmio da vocação celestial. Isso que importa. O que importa mesmo é alcançar a bênção de Deus a nossa vida em todos os momentos. Portanto, a exortação que faço é essa: pare de dar atenção, dar prioridade ao que não é mais importante na sua vida. Tá? Quando o que Jesus importa é estar em primeiro lugar acima do comer, do beber, do vestir, do ter ou não ter. Isto é simplesmente fatos da vida comum. Isso não é importante. Enquanto você priorizar aquilo que todo mundo prioriza, você não é uma pessoa que tem maturidade espiritual. Nós não vivemos no pensamento ou na vocação de mundo. Nós vivemos no pensamento e na vocação do Espírito. Aleluia! Nós não vivemos na vocação do mundo, nós vivemos na vocação do Espírito. Glória a Jesus, glória à vocação do Espírito. Os homens do mundo, a vocação deles é terrena, é material, é pessoal, né? Nós compramos, vendemos, nós temos, nós alugamos, nós emprestamos, mas tudo isso é coisas da vida, porque a nossa vocação não é esta. Deus não nos vocacionou para nós alcançarmos o prêmio do mundo. Deus nos vocacionou para nós alcançar o prêmio espiritual. Aleluia! Agora veja bem, livro dos Gálatas, capítulo 6, versículo 11 ao 14, eu quero ler com vocês também, Gálatas capítulo 6, versículo 11 ao 14, fala bem assim: é também escrito, também a palavra pauliana, é dita pelo apóstolo Paulo:
Vejam com letras grandes, estou escrevendo do próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exterior, tentando obrigar-los a circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Paulo escreveu algumas pessoas praticam algumas coisas, ou têm alguma aparência externa, para simplesmente fugir da perseguição, da causa da cruz. Aí ele diz assim: nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei, quer, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Essa, portanto, era a ideia precisa do apóstolo Paulo. Nada que seja aí aparência externa para me conformar a uma situação onde a cruz não seja para mim nenhuma dificuldade, nenhuma renúncia, não seja nenhum ponto de eu sofrer alguma perseguição, mas uma falsa religiosidade. Paulo falou que importa é eu estar crucificado com Cristo, porque eu estou com Cristo e o mundo está crucificado para mim. Aí o versículo seguinte fala bem assim: de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa, olha aqui, o que importa mesmo é ser nova criatura. Amém? O que importa é ser nova criatura. Então Paulo está dizendo: olha, essas coisas aí, religiosidade, essas aparências, esse amor pelo mundo, esses interesses pessoais, interesses materiais, tudo isso aí está crucificado para mim na cruz. O que me importa mesmo na vida é ser nova criatura. Ser nova criatura. Agora, o mais importante disso tudo é saber uma coisa: que Jesus importa com você, que Jesus importa por mim. É isto, quando nós estamos falando nesse nada mais importa, é quando você chega a essa conclusão: Jesus importa comigo, Jesus tem interesse em mim, Jesus importa com meus dias, importa com a minha vida, importa com a minha saúde, importa com as minhas emoções, importa com a minha alegria, importa com tudo que eu tenho. Jesus importa com você, pensando em você, por amor a você, doou em seu favor, entregou a sua vida em seu favor, intercede em seu favor, está presente onde você o busca, atende quando você ora, intercede por você, apresenta as suas orações ao Senhor Deus. Jesus importa comigo, mas também importa com você. Esta, portanto, é a mensagem mais especial que eu encontro aqui. Jesus importa comigo, importa com você. Importa mesmo, importa mesmo. Estamos aqui nesta noite, reunidos aqui, mas particularmente, cada um individualmente aí, tem o seu histórico de vida, a sua realidade pessoal, Eu não sei o que está passando, o Espírito Santo é que sabe, mas só assim, o que eu quero que você escuta bem claro é essa, bem claro. Não sei o seu nome, nem vou dizer o nome aqui aleatório, vou dizer pessoalmente a você. Olha, escuta bem, Jesus importa com você, Jesus importa com você. Hoje, cadê a Débora? Está aí a Débora? A Débora veio não? Ah, veio, está ali. Hoje a Débora está reclamando para sua mãe de manhã. Ah, está lá a Débora, está lá. A Débora reclamando para a mãe dela, diz assim: mãe, Jesus não importa comigo. Ele importa com a Fernandinha, importa com a Clara Luiz, mas não importa comigo, não é? Olha, só podia ser. Eu vi Débora falar assim: eu estava mentindo quando falei isso. Eu estava mentindo. Agora fala que você sente. Eu creio que Jesus importa comigo, que Ele me ama, que Ele batizou com o seu Espírito Santo, que Ele importa com a minha vida. Então diga para o seu companheiro assim: olha, irmão,
Deus, Jesus importa com você. Ministra para ele essa palavra. Cadu, Jesus importa com você. Patrícia, Jesus importa com você, Patrícia. Rita, Jesus importa com você. Aleluia. Jesus importa com você, Carneiro. Jesus importa com a gente. Aleluia. Jesus importa com você, Alain. Importa com você, Vanderlei. Importa com você. Aleluia. Com esta palavra eu quero que você entenda uma coisa. Importa por aquilo que Ele importa. Porque Ele importa por você. Então, alcancemos esse estágio aqui. Esse estágio aqui. Eu quero convidar você para ficar de pé. Quero convidar aqui o pastor Daniel Filho para fazer o encerramento dessa palavra. Eu espero que ele tenha motivação para estar ministrando a palavra aí, aquilo que Jesus importa. Mas agora eu quero encerrar aqui essa palavra. Agora vou repetir o versículo que eu li no começo. Tiaguinho, olha para mim. Jesus importa com você, Tiaguinho. Importa com você. Sabe por quê, Tiaguinho? Eu não sei por quê, mas eu te amo tanto, Tiaguinho. Eu acho que é porque Jesus importa com você. Eu fico preocupado com você, como ele está, como está passando. Está tudo bem com ele? É Jesus que importa com você. Eu sou simplesmente um instrumento do Espírito Santo para te dizer, Jesus importa com você, irmão. Aleluia! Glória a Jesus. Aleluia. Vamos lá. Aí fala assim, agora compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que vai me acontecer. Sem saber o que vai acontecer. Estou indo, mas estou indo. Irmão, se você está indo, compelido pelo Espírito Santo, no seu dia a dia, não importa o que vai acontecer. O que importa é que Jesus está cuidando de você. Está tratando com você, está dirigindo você. Se você estiver andando no Espírito, a mão do Todo-Poderoso está te guardando. Se você está compelido no Espírito, Deus está dirigindo os seus passos. Oh, glória a Jesus. Só sei que em toda a cidade, o Espírito Santo me avisa. Olha, a pessoa que importa com o que Jesus importa, o Espírito Santo avisa para essa pessoa. Avisa para ela, olha, meu filho, minha filha não vá, meu filho e minha filha pode ir, meu filho, não faça isso, meu filho e minha filha, faça isso. O Espírito Santo avisa a gente, porque Ele importa com a gente. Aí, ele diz, avisa que sofrimentos e prisões estão me esperando. Aí ele fala, mas todavia, eu queria que você tivesse coragem, tivesse graça, tivesse autoridade de fazer essa oração do Paulo aqui. Eu não vou orar, eu quero que você tenha, você ore. Olha assim, olha que Paulo orou. Todavia, entretanto, não me importo. Ou seja, não me importa o que vai me acontecer, porque o Espírito Santo está comigo. Aí ele diz, não importa o que, não importa, nem considero a minha vida de valor algum para mim. Não é o sentido de não dar valor à vida não, irmão. É no sentido de você valorizar tanta vida pessoal, material e humana, e esquecer do valor da vida espiritual. Está entendendo? A minha vida pessoal, a vida minha física, a minha vida que Deus doou, essa é uma coisa. Agora a vida espiritual, a vida que Deus me deu, essa que é mais importante, essa que eu tenho que valorizar. Aí fala assim, olha, não nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu terminar a corrida da fé, terminar a carreira de cristão, terminar a minha chamada, terminar a minha vocação, terminar
aleluia, a minha vida de andar com Deus. Enquanto eu não terminar, enquanto eu não chegar no pódio, enquanto eu não alcançar, de dar testemunho da graça que há na pessoa de Cristo Jesus. Aleluia. Se você tem graça, se você tem liberdade, se você tem comunhão, tem motivações para fazer essa oração, eu quero que você ore nesta noite. Esta oração, não importa